casos solucionados de violência contra o idoso saltam de 2% para 20%. CPI das agências reguladoras e serviços delegados vai convocar presidente da Águas do Rio. Plenário aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias para exercício de 2025. A PAI faz alerta sobre os riscos da doença fenilcetonúria. E na agenda cultural tem nosso Baile Black, Expo Itaguaí, aniversário de 33 anos de emancipação de Japeri e as matriarcas do samba no Teatro Rival Petrobras. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Os casos solucionados de violência contra a pessoa idosa saltaram de 2% para quase 20% no Rio de Janeiro, mas ainda há subnotificação. O número foi apresentado durante a audiência da Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso. A reunião faz parte das ações realizadas na campanha Junho Violeta, mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Só nos 3 primeiros meses de 2024 foram registradas mais de 42 mil denúncias de violência contra a pessoa de 60 anos de idade ou mais na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. São mais de 10 mil denúncias a mais do que o mesmo período de 2023. Segundo o delegado Mário Luiz da Silva, da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, são diversos os casos de violência, sendo a agressão física, psicológica e patrimonial as de maior índice. Foi feito um levantamento logo que assumimos a delegacia e nós verificamos que os delitos de cunho patrimonial, eles superam as agressões físicas em muito mais do que 300%, né? De acordo com o levantamento daquele período. É claro que os casos de violência física, eles costumam chamar muito mais atenção, até porque eles são os mais facilmente detectáveis, né? Às vezes é muito complicado que chegue ao conhecimento do poder público um caso de violência patrimonial, porque às vezes o idoso ele tem uma prevenção a noticiar esses fatos, porque via de regra são fatos praticados por pessoas de suas relações, por familiares. Então, muitas vezes o idoso prefere não levar ao conhecimento do poder público esses casos de violação. Ao contrário das agressões físicas, que via de regra deixam estigmas corporais que não ficam facilmente visíveis, então são mais facilmente comunicáveis à autoridade pública para que tome lá as medidas necessárias a coibir esse tipo de violência especificamente. O delegado atribuiu o aumento do número de casos solucionados ao empenho da equipe e reforça a necessidade da denúncia, que pode ser realizada em qualquer delegacia do Estado. O nosso idoso ele tem pressa. Então é necessário que a polícia judiciária, que a polícia da investigação, ela esteja imbuída dessa realidade e, a partir daí, imprima uma celeridade, imprima uma qualidade maior nessas investigações e que nos permita chegar a essa conclusão dessas investigações com a consequente identificação dos autores e o encaminhamento desses autores à sua responsabilização perante o Ministério Público e o Poder Judiciário. Para a deputada Carla Machado, o diálogo entre a sociedade civil e o poder público é fundamental para entender as necessidades da população e, assim, elaborar políticas públicas que garantam a segurança e o bem-estar da pessoa idosa. Nós temos o Estatuto aí do Idoso, nós temos aí leis, mas muitas vezes elas não são cumpridas. Por isso, cada vez mais denunciamos os abusos. Tem muitos idosos que continuam na ativa, ágeis, trabalhando, mas tem alguns que voltam a ser criança. Então, não a covardia é a gente também denunciar. E existem os canais aí de denúncia disponíveis e precisamos utilizá-los cada vez mais. Durante a reunião, outros casos surgiram e chamaram a atenção, como a prioridade do Nacentro do transporte público nas filas de bancos e supermercados. Presidente da comissão, o deputado Munir Neto, demonstrou satisfação com o resultado das reuniões e ações sobre o tema, realizadas durante todo o mês de junho. Fizemos várias ações para combater a violência contra a pessoa idosa, tanto na capital como no interior, principalmente em Volta Redonda, e chegamos
no final do mês fazendo essa audiência pública tão importante, né? Onde foi levantado por várias pessoas a violência que existe, né? Contra a pessoa idosa, a questão da negligência, a questão da violência patrimonial, física, psicológica e também essas violências que acontecem no dia a dia, principalmente na questão do transporte coletivo, nos bancos. A CPI das agências reguladoras e serviços delegados decidiu convocar o presidente da Águas do Rio para uma audiência pública no início de agosto. Durante a reunião desta quinta-feira, também foi aprovado o convite para que os presidentes da SEDAI e da Agenersa venham à Alerj na mesma data prestar esclarecimentos. Segundo o presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, o representante da concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto precisa tirar uma série de dúvidas dos parlamentares e responder às cobranças pelos maus serviços prestados à população do estado do Rio de Janeiro. A gente tem recebido muitas demandas pelos canais da Assembleia Legislativa, pelos gabinetes dos deputados e pela própria CPI de problemas no serviço de águas referente, sobretudo, a Águas do Rio. Então, alguns deputados também se queixam nas suas comissões temáticas da falta de diálogo com a Águas do Rio, da falta de atendimento de ofícios, informações. Por isso foi aprovada a convocação do presidente da Águas do Rio e para poder dar efetividade aos trabalhos também com a oitiva da Agenersa e da SEDAI. As questões ali são tentar resolver esses problemas inerentes à população que têm afetado o povo do Rio de Janeiro e que a gente possa ter uma resposta efetiva e dar um resultado de qualidade à população do Rio de Janeiro. A CPI também definiu que vai encaminhar requerimentos de informação a Águas do Rio antes da realização da audiência, para que a empresa tenha prazo para responder aos questionamentos. 10 dias antes da audiência, que se realizará no dia 8 de agosto, portanto, no final de julho, nós vamos enviar para aqueles que serão ouvidos um questionamento prévio com base nos documentos que já chegaram à CPI. Isso para evitar aquilo que a gente já viu em outras oportunidades, do disse-me-disse e daquele representante que aqui está na comissão dizer que não teve tempo hábil de buscar a informação ou pedir mais prazo. Então, o cerne da questão já vai ser encaminhado com 10 dias de antecedência, a gente já quer saber as respostas e documentos, que eles tragam os documentos necessários para que a gente possa esclarecer todo esse imbróglio em torno da concessão de água e esgoto, mais especialmente no que diz respeito a Águas do Rio. Amanhã, 28 de junho, é celebrado o Dia Internacional de Conscientização sobre a Fenilcetonúria. A APAI Rio fez um alerta sobre os riscos da doença se ela não for tratada. O diagnóstico é feito através do teste do pezinho. O diagnóstico é feito através do teste do pezinho. A condição consiste na incapacidade do organismo de processar um aminoácido chamado fenilanina. E o excesso dessa substância no sangue pode exercer uma ação tóxica em diversos órgãos, principalmente o cérebro. Desde que essa criança é diagnosticada através do teste do pezinho, né, que é feito entre o 3º e o 5º dia de vida desse bebê, a gente faz a reconvocação, a recoleta e a confirmação, a gente já entra com o tratamento. Inicialmente, esse tratamento, se essa criança estiver no aleitamento materno, a gente mantém esse aleitamento materno, que hoje a gente sabe que o aleitamento ele é importante, ele tem suas importâncias, e a partir da introdução alimentar, a gente entra com a dieta, que basicamente o tratamento da fenil é, além da fórmula, uma dieta restrita em alimentos ricos em fenilalanina, que são basicamente todas as proteínas, principalmente animal. O tratamento é realizado a cada 15 dias na APAI Rio, que hoje atende 30 crianças com a doença na unidade. É através desse acompanhamento nutricional que as mães também recebem um laudo com a dosagem das fórmulas para serem adquiridas nas farmácias do Estado. O Estado ele fornece essa fórmula, então a gente sempre vai no acompanhamento, a gente faz os cálculos de acordo com a necessidade dessas crianças, adolescentes e adultos, né? Porque é bom lembrar que essa doença é uma doença para a vida toda, é uma patologia que segue, mas existe tratamento, por isso que é tão importante. E aí essa fórmula é a partir do Estado que
que a gente consegue fornecer para esses pacientes. A nutricionista explica ainda que é fundamental conscientizar a população sobre a doença, para que políticas públicas possam ser cada vez mais oferecidas em favor das crianças. É importante que a população tenha conhecimento sobre essa doença, sobre esse erro inato, que é difícil, é bem restrito, mas é importante a gente ressaltar para ter políticas públicas, para poder melhorar a qualidade de vida desses pacientes, né? Então, tem muitos produtos industrializados que a gente não consegue fornecer pelo alto teor de proteína, então a gente busca em políticas públicas para poder trazer alimentos hipoproteicos para poder auxiliar nesse tratamento. Imagine ter que viver com uma dieta sem leite, ovos, carne, trigo e uma série de outros alimentos. Não deve ser fácil cozinhar com tanta restrição. Por isso, a APAI Rio também está com um projeto de cozinha experimental, que ainda está em fase de construção, para garantir aí no futuro mais autonomia às famílias e às crianças com a doença. Nós já temos assim umas propostas de cardápio, a nossa nutricionista, a Bruna, já andou dando algumas sugestões também. A gente está começando a trazer também produtos industrializados para vender na nossa lanchonete, estamos fazendo essa negociação, e a cozinha vai ser a menina dos olhos, né? Porque a gente vai poder fazer uma atividade vivencial e ampliando aí o leque de possibilidades para as pessoas que têm um cardápio tão restritivo. A superintendente da APAI reforçou que nesta data também é fundamental relembrar a todos a importância do teste do pezinho, que identifica também uma série de outras doenças genéticas. E explicou que as famílias passam sempre por um processo de triagem na unidade e depois são encaminhadas a cada especialidade para tratamento e acompanhamento. A APAI foi responsável por trazer essa metodologia do teste do pezinho para o Brasil, porque faz parte da nossa missão. Se a gente consegue atender as crianças com fenilcetonúria, com hipotiroidismo e tratá-las, elas podem não desenvolver a deficiência intelectual e múltipla. E nós fazemos um trabalho global. Tem a Nutri, tem a nutróloga, tem a assistente social e tem o psicólogo, que faz um acompanhamento também com a família. Não de uma forma sistematizada e continuada, mas minimamente para que aquela família tenha condições de lidar com a dificuldade que é você ter a adaptação de um cardápio tão restritivo. O teste do pezinho da Emily, hoje com 2 anos de idade, por exemplo, indicou fenilcetonúria e ela foi encaminhada à APAI, onde recebeu o diagnóstico e realiza o tratamento. A mãe dela, Brenda, contou que a notícia mexeu muito com a família, que até então desconhecia a doença, mas que hoje entendem a importância do acompanhamento para a saúde e a qualidade de vida da Emily. Nunca tinha escutado falar sobre isso. E a gente tem uma noção de que criança tem que comer tudo. E quando você tem uma criança que tem uma restrição alimentar tão grande como a proteína, é algo que mexe muito. Hoje em dia é tranquilo para mim. No começo não foi, mas vindo nas consultas e o apoio de todo mundo, agora é super fácil. É muito bom ver que ela está crescendo saudável, não é uma criança diferente das outras, porque acho que o medo dos pais é isso, sabe? Ter uma criança que é diferente das outras. E ela leva a vida dela normal, como toda criança. O plenário aprovou hoje o texto final do projeto que trata das diretrizes para a elaboração do Orçamento Estadual de 2025. Para o ano que vem, está previsto um déficit de quase 14 bilhões de reais, com receita líquida estimada de 107 bilhões e despesas na ordem de 121 bilhões. A proposta da LDO foi analisada pela Comissão de Orçamento da Alerj, que incluiu no texto 435 emendas das 549 apresentadas pelos parlamentares. Medidas para a revisão da política de juros com a União, transparência nas contas públicas e auxílio a outros estados em caso de calamidade pública foram algumas das sugestões feitas pelos deputados. E pela primeira vez, a Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê as emendas individuais impositivas. O valor é equivalente a 0,37% da receita líquida de impostos arrecadados pelo Estado e deve ser dividido igualmente entre os 70 parlamentares da Alerj. O texto agora segue para o governador.
E os parlamentares aprovaram também a mensagem do governo que prorroga para 31 de julho de 2026 o fim dos contratos do Estado com as organizações sociais que atuam na área da saúde. De acordo com a lei em vigor, aprovada em 2020, as OS deveriam encerrar a prestação de serviços até o fim de julho deste ano. Na justificativa, o governo explica que precisa garantir a continuidade dos atendimentos prestados à população fluminense até a transferência integral das unidades para a Fundação Saúde. A matéria aprovada segue para a análise do governador. O governo fez um esforço muito grande para cumprir a legislação anterior, já migrou das OS para a gestão da Fundação Estadual de Saúde, 55 unidades, faltam 7, só que algumas muito complexas, como o Instituto Estadual do Cérebro, o Hospital Alberto Torres São Gonçalo, o Hospital Estadual da Criança, o Hospital Zilda Arnes em Volta Redonda. E essas unidades que têm uma gestão de excelência por OS, a gente não pode criminalizar o modelo. Os desvios que aconteceram na saúde no passado aconteceram em unidades geridas por OS, na administração direta, na administração indireta. Então a gente tem que aproveitar o que tem de bom em cada modelo. E essas unidades hoje têm uma gestão de excelência pelas OS e esse prazo de mais 2 anos dá tempo para o governo planejar se vai encontrar um mecanismo para manter sob gestão das OS essas unidades ou se vai continuar na transição para a Fundação Estadual de Saúde. Outra mensagem do governo aprovada pelos deputados concede o tratamento tributário especial até 2032 para as usinas de geração de energia elétrica a partir do gás natural, as termoelétricas. O incentivo é destinado a novos empreendimentos que tenham obtido licença ambiental e sejam vencedores dos leilões de energia realizados pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, entre 2015 e 2032. As empresas termoelétricas vão ter benefícios fiscais na importação e na aquisição interestadual de máquinas, equipamentos e peças. O texto prevê ainda a isenção de ICMS na aquisição interna e na importação de gás natural para ser utilizado no processo de geração de energia elétrica. O texto segue para a análise do governador. Vai possibilitar o Estado ter mais de 10 termoelétricas instaladas aqui no Estado. O Estado do Rio de Janeiro, que é o maior produtor de gás natural. A minha cidade, que tem a Cabiúnas, onde recebe todo esse gás. E Macaé vai ter a possibilidade, no próximo leilão, agora em agosto, de poder participar ativamente com as empresas para instalarmos grande parte dessas termoelétricas em Macaé. E analisado o projeto que cria no Estado um programa para capacitação e mobilização de profissionais que atuam direta e indiretamente com crianças e adolescentes para que possam identificar sinais de abuso, seja ele moral, físico ou sexual. Com o nome Além dos Olhos, o programa vai ajudar a observar alterações de comportamento e como estabelecer uma relação de confiança entre pais responsáveis e a criança. Palestras, seminários e cursos deverão ser oferecidos como capacitação aos profissionais de unidades escolares, hospitalares e até de associações que atuem com crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. O projeto do deputado Otônio de Paula, que faleceu no fim de maio, e da deputada Índia Armelau, recebeu 7 emendas e retorna para a análise das comissões. Pode ser criado no Estado um banco de pedidos de remoção da Polícia Civil para concentrar todos os pedidos de remoção voluntária e assim ser feito cruzamento desses pedidos para que não haja prejuízo de quantitativo em nenhuma unidade policial. A remoção é quando um servidor pede para trabalhar em outra localidade. O acesso às informações do banco deverá ser realizado pelo site da instituição e a publicação da remoção ocorrerá no boletim interno. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado e segue para a segunda discussão. Quando nós fazemos concurso para a Polícia Civil, nós fazemos para trabalhar em qualquer município do estado do Rio de Janeiro. E é assim que deve ser. Só que a vida muda, né? As pessoas envelhecem, têm responsabilidades com sua família, com seus pais idosos e muitas vezes o policial precisa de uma remoção para poder adequar a sua vida funcional com a sua vida familiar e vice-versa. Então o que a gente está fazendo é um banco de remoção em que os policiais se apresentem, né, para um pedido de remoção. E, de repente, pode existir um outro policial que queira fazer essa troca.
Um vai para a delegacia A e o outro vai para a delegacia B e faz essa permuta. Analisado o projeto do deputado Rodrigo Amorim, que quer garantir o transporte de animal de assistência emocional e animais de serviço nas cabines das aeronaves em todos os voos nacionais que tenham como origem ou destino o estado do Rio de Janeiro. De acordo com o projeto, não poderão ser cobrados valores adicionais para o embarque dos animais. São considerados animais de assistência emocional aqueles utilizados no controle e suporte de paciente psiquiátrico, conforme laudo emitido pelo médico. Já entre os animais de serviço estão os cães-guia, que auxiliam pessoas com deficiência visual. O projeto foi aprovado e segue para a segunda discussão. Votado o projeto do deputado Alan Lopes para que o presidente e vice-presidente eleitos para o Conselho Estadual de Educação possam ser reconduzidos aos cargos por um período máximo de 2 anos. O projeto segue para a análise do governador. Uma proposta do deputado Carlos Macedo quer incluir restaurantes populares no rol de entidades públicas que deverão usar produtos majoritariamente produzidos por produtores rurais, agricultores e pescadores do estado. A norma atualiza uma lei de 2018 que prevê incentivo ao desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar, usando os alimentos nos cardápios nutricionais fornecidos pelo Estado. O projeto foi aprovado e segue para a segunda discussão. O Poder Executivo pode ser autorizado a criar uma política estadual de qualificação técnica para jovens que vivem em abrigos, com o objetivo de garantir oportunidades de qualificação profissional e inserção deles no mercado de trabalho. Para participar, o jovem tutelado deverá comprovar sua tutela de acolhimento com o Estado e estar matriculado em alguma instituição de ensino regular. O projeto do deputado Vinícius Cozzolino foi aprovado e vai para a redação final. Qualificar os jovens tutelados que vivem em orfanatos e abrigos vai ajudar demais que eles tenham um futuro, porque a educação pode não resolver o passado que talvez eles não tenham tido de forma decente, mas vai garantir que eles quebrem o ciclo vicioso, o ciclo que é tão comum de pobreza, de criminalidade. Os jovens que muitas das vezes não conseguem ter uma profissão. Então, eu digo muitas vezes aqui nessa casa que a educação, ela consegue fazer com que as pessoas tenham futuro. E na segunda sessão extraordinária foi analisado o projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos do decreto que regulamentou a suspensão do regime de substituição tributária nas operações de saída interna de água mineral ou potável envasada, leite, laticínios, vinhos, cachaça, aguardentes e outras bebidas destiladas ou fermentadas. De acordo com o autor da proposta, deputado Luiz Paulo, as operações com tais bebidas, além de não acarretar renúncia de receita, vai trazer vantagens, tanto para os produtores e distribuidores, quanto para os consumidores. O projeto foi aprovado. Com a sustação do decreto do governador, vale o decreto anterior de 22, que dá igualdade de condições aos produtores de vinho, de cachaça, de derivados do vinho, mas também ao leite e à água mineral. Bota todo mundo na mesma panela, né, de competitividade em relação aos grandes atacadistas. Porque os grandes atacadistas têm uma alíquota muito menor de 12 pontos percentuais, enquanto os produtores de leite, a cachaça, etc., tem uma alíquota que já bate 20%. Educação e esporte podem e devem andar juntos. Esse é o pensamento de todas as crianças e adolescentes que praticam atletismo e estudam em Jacarepaguá. O esporte faz com que as pessoas se desenvolvam com o sentimento de competir, o saber ganhar, perder e respeitar o adversário. A Vila Olímpica Professor Manuel Tubino, conhecida como do Mato Alto em Jacarepaguá, agrega todos esses fundamentos. Eles sempre praticam a atividade física no contraturno. Então, assim, no período que eles não estão eles saem da escola ou não estão na escola, eles vêm para a Vila Olímpica praticar a atividade que eles fazem esportiva aqui. Hoje a gente está falando mais do atletismo, né, que a gente está fazendo
o festival interno aqui de atletismo, mas aqui na Vila Olímpica a gente tem várias modalidades, né? Futsal, natação, ginástica, artes marciais, vôlei, basquete, ginástica localizada, funcional. Então, assim, a gente tem uma gama enorme de atividades e modalidades e praticamente todas as idades frequentam a vila. O esporte, ele está aliado à disciplina, né? Qualquer atleta, quem quer ser atleta, pela primeira coisa é ser disciplinado. Então, o disciplinado, ele aprende a competir, a respeitar, ele aprende quando ele ganha, ele aprende quando ele perde, ele respeita e tenta superar os seus limites, ele precisa respeitar os limites dos amigos, que nem sempre é fácil, né? Porque no atletismo tem a prova de revezamento, que é uma prova que não depende só de você, mas você está com uma equipe. Então, assim, o respeito é a base. A Vila Olímpica de Atletismo tem crianças, adolescentes e adultos, onde várias modalidades são praticadas, como corrida, salto à distância e arremesso de peso. Ao todo, são 4.500 alunos cadastrados. Esse é o tamanho da Vila Olímpica hoje, né? A gente tem aqui uma frequência bem alta de presença, né? De atividades, E assim, o importante aqui que a gente vê, eu estou aqui há 3 anos e meio e o ambiente aqui é muito gostoso. Então, esses alunos que vêm para cá, as pessoas que vêm para cá se sentem bem, é um momento uma atividade que vai espairecer, vai trazer um benefício para a saúde. E eu sei da importância de um espaço como esse, porque hoje no Rio de Janeiro é difícil ter um espaço tão grande. Nós temos aqui 52 mil metros quadrados, com vários locais de atividade. Eu acho que o esporte traz, além de trazer dignidade, traz alegria também, né? O bom é eles estarem aqui, mas quando eles vão para casa, eles querem voltar. Então, assim, saindo daqui motivado, acho que motivação é o nome. Eles saem daqui motivados a quererem estar na vila. Muitos não vão embora, ficam, fazem outras aulas, outros esportes, né, e vão ficando quanto puderem. Pedro Henrique, conhecido como Malaquias, está no 9º ano do Ensino Fundamental e ano passado conquistou a medalha de ouro no revezamento, no Brasileiro em Brasília. Ampliar a experiência faz parte de quem quer seguir carreira como atleta. Eu descobri o atletismo com meu professor. Aí, desde o 3º ano, no ensino fundamental. Minha primeira competição foi lá no Engenhão, foi em salto em distância. Aí depois, no 6º ou 7º ano, salto de distância também foi aqui. Aí daqui ele já me inscreveu aqui com a professora Cláudia. Menino que não sabia nem que era atletismo. No mesmo ano já conseguiu medalha de ouro, viajei, conheci pessoas novas. Muito legal. Com a Kathleen Mara, não é diferente. Conhecida como Keké, ela estava também ano passado no Campeonato Brasileiro no Distrito Federal. Estudante do 9º ano, ela se divide entre os livros e a prática esportiva, tanto que conseguiu 2 medalhas de prata no revezamento, 80 com barreira. O atletismo é uma experiência muito boa, muito boa. Comecei, treinei, minha primeira competição foi aqui, falei, pô, isso é o que eu quero. Finalzinho do ano, viajei, falei, vou conseguir. Ganhei minha primeira medalha no Brasileiro de prata, eu conseguiria mais, mas assim, minha primeira medalha de prata no Brasileiro, melhor experiência, é isso que eu quero. Isso que eu quero. Lá pra frente eu quero ser uma atleta profissional, chegar em outro brasileiro e ganhar a medalha de prata. Nosso Baile Black, Expo Itaguaí, aniversário de 33 anos de emancipação de Japeri e as matriarcas do samba no Teatro Rival Petrobras. Tudo isso você vê agora na nossa agenda cultural. Bem-vindos a mais uma agenda cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com a Orquestra Forte de Copacabana, que neste sábado se apresenta em clima de festa junina. Celebrando as tradições culturais nordestinas, a orquestra apresenta um repertório com clássicos do forró, frevo, baião e xote.
O encontro está marcado para as 6 horas da tarde, no Forte de Copacabana. Pela primeira vez no Brasil, a Companhia Equatoriana de Dança Talvez está em cartaz na Tijuca. Com direção da coreógrafa Marcela Corrêa, a companhia de dança apresenta o espetáculo Ouroboros, com linguagens de improvisação a partir de obras que buscam construir plataformas interativas com os espectadores, que se envolvem emocionalmente e sensorialmente com as criações. As apresentações acontecem no sábado, às 7 da noite, e no domingo, às 6 da tarde. E neste domingo acontece a primeira edição do ano do nosso Baile Black. O evento, que faz parte do projeto Criolice em Wakanda, leva para Madureira apresentações de artistas e DJs do Black Music. Curtiu? Então já anota na agenda. O evento acontece no dia 30 de junho, às 4 da tarde, na Casa Black Rio. A programação completa você pode conferir no Instagram do evento. A comédia aconteceu no domingo e está em cartaz no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema. Em cena, Ana Paula Novelino e Heber Inácio vivem uma divertida jornada que revela a complicada rotina de um casal em um domingo comum. Repleta de situações clássicas, o público facilmente se identifica com as cenas vividas. Ai, e se eu fosse solteira, hein? E se eu fosse viúvo? Credo! A peça se apresenta nesta sexta, sábado e domingo, às 8 horas da noite. A Expo Itaguaí está de volta e na agenda uma programação recheada de atrações. A festa tem início nesta sexta e vai até domingo, com as presenças dos artistas Denis DJ, Felipe Rett, Grupo Revelação, Péricles e muito mais. Chega daquele jeitão, ninguém tomou na pressão. Tava tranquilo se eu não levasse pro coração. Sei que não vai ter jeito, vou me envolver de novo. Amanhã me arrependo, amanhã eu sofro, amanhã eu resolvo. E não para por aí. O evento continua na próxima semana, a partir do dia 4 e vai até o dia 7 de julho. Você pode conferir a programação completa no site do evento ou também no Instagram da Prefeitura e da Expo Itaguaí. A entrada é franca. Japeri está completando 33 anos de emancipação e tem festa na cidade. A comemoração acontece neste sábado e domingo, com shows de diversos artistas, e tem destaque para a presença do cantor Thier, que chega para animar o público cantando muito pagode. Você bagunçou com meu juízo. Essa mensagem é do moço que te beijou e conheceu o paraíso. O evento é gratuito e você pode conferir a programação completa no Instagram da Prefeitura. Celebrando os 20 anos do Vale Música Belém, a Orquestra Jovem está em cartaz e se apresenta na Sala Cecília Meirelles na próxima quarta. Com regência do maestro Renan Cardoso, os 72 jovens músicos sobem ao palco e recebem um convidado especial, o pianista ucraniano Vitaly Pizarenko, que chega ao Rio pela primeira vez, exclusivamente para a ocasião. A apresentação está marcada para o dia 3 de julho, às 7 horas da noite, e a entrada é gratuita. Com direção de Lauro Sena, a comédia Bem-vindo, Lições de um Sujeito Ordinário, chega ao Teatro Cândido Mendes e tem um convite especial para vocês. Meu nome é Bem-vindo, eu sou coach motivacional por acidente, mas eu quero te convidar para um encontro comigo no dia 5 de julho, às 8 horas da noite, no Teatro Cândido Mendes. Por quê? Porque eu quero dar um sentido para essa tua vida morna, eu quero dar um socão de positividade no meio da tua cara e você vai encontrar um rumo para sua vida. Agora, você tem que se mexer, cara. Levanta desse sofá, clica no link do Simpla, compra o seu ingresso, eu te espero lá. Se mexe! Anda! Olá, pessoal do Rio de Janeiro, nós esperamos vocês para essa comédia divertidíssima. Bem-vindo, Lições de um Sujeito Ordinário. A peça trata do caos que permeia a nossa vida cotidiana, as nossas idiosincrasias e os novos dilemas das redes sociais e tudo que a envolve. Você não pode perder. Vamos rir juntos. Até lá! E no dia 5 de julho, as matriarcas do samba sobem ao palco do Teatro Rival Petrobras, com um roteiro dedicado a sucessos eternizados por grandes compositoras e intérpretes do samba. Mostrando toda a força feminina, o grupo formado por Nilcemar Nogueira, neta de Cartola, Vera de Jesus, neta de Clementina de Jesus e Selma Candeia,
Filha de Candeia, apresenta o espetáculo Pérolas Negras do Samba. No repertório, novos arranjos de clássicos de Dona Ivone Lara, Alcione, Leci Brandão, Elza Soares, Clara Nunes, Clementina Jesus e Jovelina Pérola Negra. Sarava preta velha, sarava, sarava Clementina, rainha do Partido Alto. A noite ainda contará com participações de convidadas especiais, como Ana Costa, Tia Surica, Cris Massa e Flávia Saoli. A apresentação está agendada para a próxima sexta-feira, dia 5, às 7h30 da noite. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima semana.